Quando a gente começa a falar de discipulado, nós, ao longo dos anos, e principalmente os últimos anos, a nossa compreensão sobre discipulado, ela mudou bastante, principalmente as novas gerações. Nós vivemos uma época e um tempo aonde a ciência, a especificidade, ela é tão grande que você talvez não tenha sido criado num mundo onde a sua cidade tinha apenas um médico só. Ele fazia todas as coisas. Ele era clínico geral, ele era pediatra, ele era ginecologista, ele fazia cirurgia, e era incrível, porque o homem fazia tudo, rapaz. E ele era o médico da família. Eu me lembro que lá na minha cidade, o doutor Moacir, por exemplo, era Deus no céu e o doutor Moacir na terra, acabou-se. Mas também tinha o farmacêutico, porque dia que o doutor Moacir estava descansando, no interior o farmacêutico é um médico, com sinceridade. Às vezes isso para gerações mais novas até não parece assim muito normal, mas isso há muito pouco tempo atrás, nós estamos falando que em 50 anos o Brasil deixou de ser rural para ser urbano, isso é muito pouco tempo. Nós estamos vivendo uma transição geracional de um mundo, de um país que era urbano para ser um país rural. Eu cresci numa cidade que para a gente assistir televisão, todo mundo ia para a praça, só tinha uma no meio da praça com aquele monte de propaganda em cima, e quando o Cid Moreira falava assim, boa noite, todo mundo ficava em silêncio. E meu vô educadamente fazia assim, boa noite. Respondia. Vovô respondia, o Cid Moreira. Na minha cidade, um telefone só tinha aquele que ligava para você pagar, e umas 2 ou 3 casas. Nós estamos falando que hoje nesse auditório, todo mundo está com o telefone na mão. O pastor começa a pregar aqui, você vê se o que ele está pregando é isso mesmo. Nós estamos falando que essa mudança, ela ocorreu em pouco menos de 50 anos. E ela está numa fase de mudança, só que isso não mudou só esse contexto em que a gente está da tecnologia, da ciência, tudo isso também de alguma forma veio para dentro da igreja. E quanto mais os nossos irmãos lá fora, e principalmente a igreja brasileira, que é muito influenciada pela igreja americana, e nós amamos os nossos irmãos americanos, que nós recebemos o evangelho deles, mas, por exemplo, tudo que acontece nos Estados Unidos, agora com um processo globalizado, muito rapidamente está aqui. Vou dar um exemplo simples, não só nos Estados Unidos, no mundo. A Hillsong vai lá, pinta o templo todo de preto, aí o cara aqui no Brasil nem sabia o que ele era, compra uma tinta preta, passa tudo, e o templo dele fica preto da noite para o dia. Ele não sabe por que ele fez aquilo, ele não tem compreensão qual a razão que ele estava fazendo aquilo, mas ele simplesmente fez, porque ele viu lá fora e achou bonito. Então a gente vive muito disso. A gente passa a viver essas influências. E dentro do ensino, a gente passou, e não é errado isso, a dar um valor muito grande para o processo cognitivo. Nós somos a geração do conhecimento. É tanto que os nossos filhos sabem muito mais do que nós num tempo muito menor. Eles já são do digital, nós não. O volume de conhecimento que o nosso filho tem, em pouco tempo, ele não tem maturidade, mas eu digo de informação, ele tem muito mais informação do que a gente. Isso nos fez sermos uma geração em que nós passamos a valorizar o processo cognitivo de uma maneira extraordinária. Ok, maravilhoso. É tanto que você começa qualquer pessoa aí, quem trabalha em RH, a primeira coisa que você vai perguntar assim, qual é a sua formação? Os caras dizem assim, tem um ensino médio. Cara, ensino médio já ficou muito lá atrás.
Hoje você precisa ter pelo menos uma graduação, um tecnólogo, de preferência 1, 2, 3, 4, 5 pós-graduação. Você já tem mestrado, você está cursando doutorado, você fala quantos idiomas? É esse o mundo que a gente vive. E isso se tornou o mundo do conhecimento tão forte. Nós somos de regiões onde a agricultura é muito forte. A gente começou o arado atrás do boi, daqui a pouco a gente teve as palpatinhas, daqui a pouco chegou a Massey Ferguson, aí daqui a pouco vem a John Deere, vem a New Holland, e hoje um operador de colheitadeira tem que saber mais de informática do que qualquer outra coisa. Então o homem que passava batendo feijão, hoje ele precisa estar com um tablet na mão, configurando para a máquina fazer. O mundo mudou. Só que o que isso fez conosco? Pegar muitos dos nossos processos, e no nosso desejo que acompanha a evolução, nós pegamos, por exemplo, o processo discipular, e em algum momento tornamos ele extremamente cognitivo, e esquecemos que processo discipular é muito mais afetivo do que cognitivo, que processo discipular é paternidade. E quem é pai aqui sabe que há um momento na vida do seu filho que você usa lições, você usa livros, mas a maior parte de ensino na relação pai e filho, mãe e filha, não existe livro, existe processo afetivo. O que nós fizemos com o processo discipular ao longo dos anos? Pegamos aquela coisa linda, belíssima do Novo Testamento, e no desejo de até mesmo ensinar discipulado, transmitir discipulado às outras gerações, nós passamos a ensinar sobre discipulado, nós passamos a ter livros sobre discipulado, e nada conta sobre isso, nós passamos a ter currículos de discipulado, nós só não discipulamos. Na essência, quando nós fazemos muitas vezes aquilo que nós chamamos de discipulado, nós muitas vezes ficamos apenas no processo cognitivo e não no efetivo. Na nossa cabeça, discipulado se tornou o quê? 12 lições que vão nos ensinar sobre quem é Deus, quem é Jesus, quem é o batismo, ceia do Senhor, e aí a gente faz aquilo que a gente está mais tempo aí na estrada, o que era a classe de catecúmenos, nós reduzimos todo o processo discipular, o fazer discípulos, aquela experiência tão linda de Jesus com os 12, em 12 lições, numa classe. Vou falar uma frase aqui que é muito importante, pastor Marcos. Eu não estou dizendo que isso está errado, mas quando nós fazemos apenas isso, nós nos perdemos no processo. O que aconteceu conosco? Nosso processo discipular virou apenas um processo cognitivo. Aí o que aconteceu conosco? Nós passamos a formar tutores e não pais. Nós passamos a formar professores e não pais. Existe uma grande diferença entre ser professor e ser pai. Pastor, aonde o senhor arrumou isso? Vamos para as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 4. Paulo vai nos levar a preencher esse questionamento. Paulo vai nos dar resposta quando ele, escrevendo à igreja em Corinto, ele estava falando e defendendo o ministério apostólico dele. E ele começa dizendo no capítulo 4 que aquela igreja, ou muitos, deveriam considerá-los como ministros de Cristo, encarregados do reino de Deus, e que eles deveriam ser encontrados fiéis. E nós sabemos que, mesmo não tendo todas as cartas, como os teólogos mencionam, que nós temos muito mais do que 2 cartas escritas à igreja de Corinto, mas 2 estão conosco, e nós podemos aprender com elas, porque são cartas aonde, principalmente a primeira, o que tinha acontecido? Paulo tinha sido informado pelos irmãos da casa de Cloé que estava acontecendo uma série de situações na igreja, e então ele escreve
para dizer como estas situações deveriam ser tratadas na igreja local. E nesse processo de escrever, mostrando respostas, por exemplo, acerca do casamento, acerca dos dons. É interessante que quando você vai ler, por exemplo, Coríntios 12, 13 e 14, Paulo nos dá uma aula acerca de como deveríamos usar e vivenciar os dons espirituais, nos mostrando que isso é real, que é para hoje, que nós vamos vivenciá-los, mas existem normas para que sejam usados, principalmente dons que envolvem a coletividade. É só a gente ir para lá, vamos para as Escrituras. Só que quando Paulo chega no capítulo 4, Paulo vai trazer uma informação para nós muito interessante, porque ele está defendendo o seu ministério apostólico, e aí ele vai falar sobre tudo aquilo que tinha acontecido, mas lá no final do capítulo 4, antes dele tratar o problema de imoralidade que tinha na igreja, ele chega então no versículo 14 e diz assim: não escrevo estas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Ele está tratando as coisas, ele está tratando problemas sérios da igreja. E aí ele diz assim: eu não estou escrevendo para vocês para que isso possa causar constrangimento à igreja. Irmãos, só abrindo um parêntese, com o mundo líquido que a gente vive, nós perdemos a nossa eclesiologia. E dentro da eclesiologia, uma das coisas fundamentais para a manutenção de uma igreja é disciplina. Nós precisamos falar mais de disciplina. Mas por que a gente não fala de disciplina na igreja? Porque nós perdemos conceito de membresia. Quando você perde conceito de membresia, não tem como você disciplinar, porque você não sabe quem pertence ao corpo ou não. Isso é eclesiologia, nós perdemos isso. Nós precisamos resgatar a eclesiologia batista, bíblica. Nós perdemos o conceito de ser membro. Por quê? Porque as pessoas hoje, elas não compreendem que agora elas fazem parte de um corpo. Elas estão participando de um movimento, e movimento ela entra e sai quando ela quer. Não, ela faz parte de um corpo, ela tem que ter compreensão que ela é membro de um corpo, e como membro de um corpo, o que ela faz tem reação direta no corpo. Se ela está doente, o corpo vai ficar doente, e se ela está doente, ela precisa ser tratada. O que Paulo está fazendo aqui é resgatando e nos ensinando que aqueles irmãos precisavam serem tratados, e esse tratamento na igreja de Jesus, ele não é para trazer constrangimento, ele não é para trazer problema. É por isso que Jesus já tinha dito como deveria: vai você primeiro e ele, depois vem com mais alguém. Se na última instância não resolver, aí você vai trazer para a igreja. Tem uma metodologia o tratamento. O que nós fizemos foi esquecer que precisa ser tratado, aí é problema. Aí nós estamos com um monte de gente doente. Mas Paulo está tratando, e ele diz assim: eu estou escrevendo a vocês, não é para que vocês fiquem envergonhados, pelo contrário, eu quero ensiná-los como meus filhos amados. É lindo quando Paulo chama as suas ovelhas de filhos amados. Aí ele diz assim no verso 15: porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo pelo Evangelho. Paulo aqui nos apresenta o seguinte: Corinto, ainda que vocês tenham aí um monte de professores de Bíblia, ainda que vocês tenham muita gente que está ensinando vocês cognitivamente, tem um detalhe: pais de vocês não são muitos, porque eu vos gerei. Ele deixa claro que existe uma diferença entre ser pai espiritual e professor das Escrituras. Existe uma diferença entre passar apenas o cognitivo e vivenciar o cognitivo e o afetivo dentro de uma instrução paterna. E aí quando a gente fala de paternidade, aí para nós que somos batistas dá até um frio na espinha assim, lá vem esse povo com esse negócio. Você sabia que os batistas falam de paternidade muito antes de qualquer pessoa falar? E eu vou te mostrar hoje.
Te segura aí que daqui a pouco eu vou buscar os cacarecos que eu tenho aqui da Juerp, que você vai ficar impressionado. Aliás, deixa eu explicar Juerp para quem não sabe o que é. Juerp era a Junta de Educação Religiosa e Publicações, que era a editora da Convenção Batista Brasileira, que um dia Deus nos deu a graça de ter. Paramos por aqui, porque se a gente for falar de Juerp, a gente esquece o congresso aqui, dá problema. Vamos falar do que a gente precisa falar. É só para você saber o que é. Então nós temos uns livros lá assim da década de 50, da década de 60. Aí daqui a pouco eu vou te mostrar o que os batistas falavam em 70 sobre discipulado. Espera aí, segura na cadeira aí. Há uma diferença entre professor e pai. Isso é lógico, pastor. Ok. Mas por que a gente deixou de viver isso na igreja? Paulo segue. Não teriam muitos pais, mas eu vos gerei. Ao 16, portanto, eu peço a vocês que sejam o quê? Os meus... E Paulo arrogante, a gente ainda fala assim, né? Paulo arrogante. Paulo está dizendo assim, sejam meus imitadores. Eu quero que vocês me imitem. Nós somos a geração que diz assim, olha para Jesus, não olha para mim não. Olha para Jesus, não olha para mim não. Por quê? Porque nós queremos eximir a nossa responsabilidade de dizer, olha para mim porque em mim você vai ver a pessoa de Cristo. Paulo estava dizendo, olha para mim porque em mim você vai ver Jesus. Olha para mim porque em mim você vai ver o Cristo que eu sirvo. E aí ele diz assim, portanto eu peço a vocês, irmãos, isso é a Bíblia, isso não é o pastor Fabrício que está inventando não. Eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Aí ele diz assim, para que vocês sejam meus imitadores, língua portuguesa, verso 17 agora. Por esta causa, que causa? Para que vocês sejam meus imitadores, eu vos envio quem? Quem? Vamos falar alto, quem? Para que vocês me imitem, eu vou mandar um camarada agora para vocês. Olha que coisa profunda. Quantas vezes você já leu esse texto com esse óculos? Eu vou imitar, para vocês me imitem e a gente imite a Cristo. Olha o que ele vai dizer. Por esta causa eu enviei até vocês Timóteo, que é o quê? Meu filho amado e fiel no Senhor. Aí ele vai dar uma chave aí, porque todo discipulador, ele não aponta para si mesmo, ele aponta para Cristo. Porque todos nós, por mais que sejamos um modelo imitável uns para os outros, o nosso modelo precisa mandar para Cristo. Por esta razão eu vos enviei Timóteo, que é meu filho amado, fiel no Senhor. Olha ali de amarelo. O qual vos fará recordar os meus caminhos que são em Cristo Jesus, como eu ensino por toda parte e em toda a igreja. Aí, pastor Flávio, essa coisa tão bela, que é o processo discipular, nós vamos entender que é um processo muito mais do que instrução, é um processo de paternidade. Irmãos, se tem uma coisa que dá trabalho é menino. Eu me lembro que Samara estava grávida, e aí nós fomos consultar a irmã Danícia, que cuidava da gente. Ela diz assim, minha filha, uma senhora, né, médica, já bem experiente na vida, porque é assim, irmão, sabe como é que funciona a vida? Você quer aprender a criar filho? Fala com um jovem que não tem filho, ele sabe de tudo. Você já viu? O menino corre na igreja, ele fala assim, se fosse meu filho, não faria isso. Depois que ele tem, dorme em cima da cabeça dele e ele não vê. Quando a gente é solteiro, a gente tem resposta para tudo. É por isso que você não entende, sabe por quê? Quando o vovô, você leva para a casa do vovô e o vovô dá aquela relaxada, e aí você diz assim, está estragando meu filho. Tá nada, sabe por quê? Porque o vô já entendeu que muitas daquelas coisas não adiantava de nada. Aquilo era só ignorância da gente. A maturidade faz a gente entender tanta coisa, irmãos. Devia ter comprimido de maturidade para a gente comprar. Devia ter assim queijo com maturidade, né? Queijo recheado de maturidade. Aí, meu irmão, aí nós íamos virar maduro. Queijo com maturidade. Do jeito que mineiro gosta de queijo, né, irmão? Do jeito que a gente gosta de queijo, ia resolver. Mas não tem pão de queijo com maturidade. Aí tem gente que a gente só vai amadurecer lá na frente. Hoje mesmo, depois que a gente vai ficando mais velho, a gente olha para trás e fala assim, moço, mas eu era bruto. Eu era um papel de embrulhar prego. Olha que ignorância. Para que isso?
Graças a Deus que Jesus vai mudando o nosso coração. Aí a gente vai entendendo as coisas. Nesse processo de paternidade, filho dá trabalho. É mais fácil ser professor, sabe por quê? Porque termina a aula, vai para casa. Termina a aula, volta para casa, porque com todo respeito, o ensino tem o seu valor, a missão do professor é uma missão extraordinária, e não estou aqui desvalorizando em nenhum momento a missão do professor, mas são duas instâncias diferentes, e se a gente não entender o que a Bíblia está nos ensinando, nós estamos formando uma geração de tutores, e não estamos formando uma geração de pais espirituais. E Paulo está nos resgatando isso, ele está mexendo com a gente. Ele vai mexer, a Nova Tradução da Linguagem de hoje tem esse texto assim, ó: mesmo que vocês tivessem milhares de mestres na fé cristã, não poderia ter mais de um pai, pois quando eu levei a vocês o Evangelho, eu me tornei pais de vocês na vida dos que vivem a união com Cristo Jesus. Portanto, eu peço que vocês sigam o meu exemplo. Por isso eu estou enviando, para que vocês sigam o meu exemplo, eu estou mandando para vocês Timóteo. Para que vocês me conheçam, eu vou mandar quem? Meu filho, porque o meu filho se parece tanto comigo. Isso é lindo demais, irmãos. Isso é processo discipular. Paulo está dizendo para nós que nós somos uma geração de muitos tutores, mas poucos pais. Paulo se apresenta como pai, e como pai ele se torna o quê? Exemplo. Talvez é mais fácil para nós querermos abordar um papel de tutoria do que um papel de paternidade. Tutoria tem hora, tutoria tem tempo, pai não. Nós estamos com um rapaz lá na igreja, o João, e a esposa dele está para ganhar neném, né? É do pequeno grupo do Christian, do irmão Cardoso. Aí domingo ele estava lá todo animado, ele está naquela fase assim, né? Que está para chegar, o cara está ansioso. Acho que ele não está nem dormindo. Eu disse para ele: você não vai dormir é depois, pode ficar tranquilo. Hoje você ainda dorme, pode ficar tranquilo. Você vai ver o negócio, como é que funciona daqui a pouco, meu irmão. Pode ficar tranquilo, não é assim? Quem é pai sabe o que eu estou dizendo. Não tem dia, não tem hora. A gente chora, a gente sofre. Quando às vezes vai tomando a idade, você acha que está fazendo tudo certo, depois você vê que você fez foi tudo errado, e você vai mudando a rota, né? Tem alguns adolescentes aqui, eu vou falar bem baixinho, que para nós o desafio não é quando está pequenininho, é quando vai crescendo. E aí os desafios vão crescendo. E aí outro dia, eu tenho um amigo que tem filho na adolescência também, no início da juventude, igual eu tenho, disse assim: rapaz, eu descobri uma coisa. E eu falei assim: eu quero aprender, me fala aí, como é que você está fazendo? Eu preciso aprender. Ele disse assim: ó, menino da idade dos nossos é igual segurar água na mão. Eu falei: ó, eu quero aprender isso aí. Se você apertar demais, escapa. Se você abrir, escapa. Então você tem que ir assim o tempo inteiro, ó. Eu falei: tá certo, é isso mesmo. Já apanhei essa lição, guardei. Isso aí foi para mim melhor do que um livro. Ó, ó. Olha o desafio que a gente tem, ó. Até aquele dia que você está lá, você chega. Nós passamos, se der tempo à noite eu conto isso para os irmãos. Nós passamos por 6 processos de gravidez lá em casa e nós perdemos 4. E Deus nos deu a graça de termos 2. E o último que nasceu é o nosso milagre, que é o João Rafael. Estou vendo uma camisa mais bonita do Brasil. Filho, você pode ficar de pé, por favor, para os irmãos verem a sua camisa? Por favor, filho. Olha aqui para trás. Pronto, meu filho, pode sentar agora, por favor. É, irmãos, ali é uma bênção. Meu irmão, eu tirei um texto da minha vida, só um parêntese rápido, desse ano. Sabe qual era o meu versículo da minha vida? Eu já fui novo e agora sou velho e nunca tinha visto meu time ser campeão. O negócio era duro, era muita humilhação, era muita... Graças a Deus, o Senhor tirou toda a humilhação da nossa vida, meu filho. Mas agora aquele outro pessoal, os inimigos, meu irmão, ó, os inimigos estão indo de mal a pior. Vai chegar a hora, fica tranquilo.
mas a gente não se alegra com a derrota do inimigo, né? Mas se fechar, a gente dá um glória a Deus. Não precisamos dizer mais nada. É aquele pessoal dessa cor aqui, ó. Mas a gente, olha só, apareceu, olha. O desafio da paternidade, esse desafio de cuidar, de zelar. E aí, olha que interessante. Isso é novo para nós. É muito provável que você nem tinha nascido nessa época. Esse livro foi lançado pela Juerp em 1976. Nem sei se muitos dos pastores têm esse livro aí na biblioteca. Nós vamos relançar ele agora, estamos terminando a tradução de novo. Pastor Marcos, Integração segundo o Novo Testamento, primeira edição em inglês em 76, e a Juerp lançou ele aqui em 76. Olha o que os batistas brasileiros ensinavam nas suas igrejas em 1976. Com o crescimento espiritual de um crente, vem o desejo de... Irmãos, isso aqui eu não adaptei nada não, eu só cortei o texto de lá, só peguei a frase, tá? Com o crescimento espiritual do crente, vem o desejo de ser o quê? Vem o desejo de ser o quê? Em 1976, os batistas já estavam falando que a gente tinha que ser pai espiritual. É por isso que os mais antigos aqui tinham uma figura na sua vida que era o pai na fé. Quando você se converteu, você ganhou um pai na fé. Quem era o pai na fé? Era esse conceito, que era aquele irmão que ia te convidando para ir na igreja, você ia com ele, dia que você aceitava, domingo seguinte, ele já te dava uma Bíblia da imprensa bíblica brasileira, logo ali com um cantor cristão colado nela e dizia assim: eu passo aqui 9 da manhã para a gente ir para a escola bíblica dominical. E ele passava mesmo. E durante a semana ele te visitava, ele andava com você, ele perguntava a você como é que estava, se ele era seu amigo de trabalho, ele estava com você todo dia, na hora do almoço ele orava com você, vocês esquentavam a marmita junto, dividia o álcool da marmita. Você sabe o que é isso, meu filho, dividir o álcool da marmita? Sabe? Já botou um álcool assim, botou fogo para... Ah, garoto, isso aí é valente. Esse irmão andava junto a ponto de dividir a vida. Ele chorava junto, ele levava, ele trazia em casa, ele ajudava, ele andava com aquela pessoa até ela firmar na fé. Quem aqui teve um pai na fé? Certo? Só que olha só, levanta sua mão bem alto. Isso significa, não, é só os que têm pai na fé, é só quem tem pai na fé. Isso significa que no auditório desse tamanho aqui, ó, que teve alguém assim, olha quantos os tiveram. Você está vendo que nós temos uma geração de órfãos dentro das igrejas? Nós temos uma geração que não foi cuidada, que não recebeu cuidado, e você não dá daquilo que você nunca recebeu, meu irmão. Aí, ó, ele ora para Deus lhe dar um filho. Talvez passe uns 6 meses até que esse filho esteja preparado e comece a levar outros à palavra, procurando ganhar uma alma. Se assim acontecer, no fim de 6 meses já serão? Isso é multiplicação, irmãos, isso é 1976. A capa do livrão aí, ó, para você não esquecer. Ó, 1976. Aí nós vamos mais agora, porque nós vamos ficar envergonhados, irmãos. O que nós fazíamos, por que nós afastamos disso? Aí a gente avança um pouco mais, ó, olha essa aqui agora. O pastor, olha só, agora mexeu conosco. Tudo começa com o pastor. Não tem jeito do pastor falar assim: discipula, irmãos, discipula, discipula, se ele não é discipulado e se ele não discipula alguém. Mas se o senhor está falando que um pastor precisa de um discipulador, precisa. É porque na sua cabeça, discipulado é lição para novo crente. Não é isso. Eu estou falando de alguém que ele presta conta da sua vida, do seu coração. Há 10 anos o meu discipulador é o pastor Rubens Monteiro, da Primeira Igreja Batista de Goiânia. A minha esposa é discipulada pela Márcia, a esposa dele. Pensa num casal que é uma bênção na nossa vida. Mas vira e mexe, ele me dá uns arroxos assim, daqueles assim encapuchados.
principalmente nas minhas limitações. Cada um tem limitação, não tem? E eu tenho um monte, e não é pouca não. E ele briga comigo. Você já correu essa semana? Como é que está na balança? Eu quero cuidar de você, porque eu sei que se descuidar daqui a pouco você está lá de novo. Como é que está a família? Como é que estão as coisas por aí? É para quem eu presto contas há 10 anos. É para quem nas horas mais difíceis da minha vida eu posso ligar e saber que eu tenho alguém para contar. Ele sabe que eu estou aqui hoje. Eu faço isso não é porque eu sou obrigado a fazer isso não, irmãos. Eu faço isso porque eu tenho alegria em saber que alguém cuida de mim. Agora, quando isso acontece, eu posso fazer isso com outros. O pastor deve pedir a Deus homens e mulheres de corações compassivos, cheios de paixão pelas almas, que estejam dispostos, ansiosos mesmos, não só a ajudar os outros a compreenderem as doutrinas, mas o quê? Mais o quê? Mais o quê? Não é só o cognitivo, irmãos, é partilhar a vida. Ao longo desses anos, essa tem sido a minha oração, irmãos. Deus me dá homens, Deus me dá homens, Deus me dá homens. Eu sou muito grato a Deus, porque Ele tem me dado o presente de andar com homens muito preciosos. Aqui mesmo não estão todos não, mas tem pelo menos 5 aqui, que são gigantes. São presentes de Deus na minha vida. Esses homens cuidam de mim, esses homens zelam de mim. Mas eu tenho a oportunidade e o privilégio também de estar perto deles. Os nossos filhos estão crescendo juntos. Nós podemos chorar juntos, nós podemos andar juntos, nós podemos comer pastel juntos, nós podemos entrar num carro e andar 400 quilômetros juntos. Nós só não nos falamos no domingo. Esse é o desafio nosso, como pastores, pedir ao Senhor homens para estarem perto de nós. Mas nós vivemos uma geração onde muitas vezes nós pastores somos o primeiro a nos isolarmos. E nós andamos isolados dentro das nossas próprias igrejas, quando nós precisaríamos de homens fiéis e idôneos que caminhem conosco e nos ajudem. E aí depois a gente pergunta, mas ninguém aqui quer ajudar, mas você está disposto a ser ajudado? Então o processo discipular começa quando a gente traz homens. E aí o que ele diz? Faça perguntas sobre o seu conhecimento, suas experiências espirituais. Seja também franco em transmitir a esses homens as experiências de oração, a mencionar as suas dificuldades em sua vida, as quais Deus cumpriu promessas. Ajuste as tarefas do progresso espiritual. Quando ele não executar as tarefas, descubra por que ele não fez. Ajude ele, não force, mas incentive, oriente. Talvez olha só, 1976, olha o que ele estava dizendo. Faz uma chamada telefônica, no meio da semana, uma palavra de incentivo, tenha um caderno de notas, onde você registra tudo a respeito desse que você adotou, o seu progresso, os seus problemas, as suas tarefas, a data dos encontros com eles, tudo aquilo que você caminha com ele, tenha anotado. Irmãos, isso aí foi escrito em 1900 E aí o irmão fica falando de RD hoje, RD. Tá certo, mas já tinha RD em 1976. Esse pastor Flávio agora veio aqui em Uberlândia, está falando um monte de coisa nova para nós. E esse povo aí com essas novidades. Novidade, irmão? Qual a novidade que tem nisso? Agora, qual foi a última vez que a gente fez a ligação telefônica para alguém durante a semana para saber como é que ele está? E é o seguinte, filho, você sabe o nome, você sabe aonde ele está, você conversa com ele. Aluno não, é diferente, aluno você toca a semana inteira, mas filho você sabe. Paternidade é isso.
E às vezes isso vai acontecer, não é pelo grito não, agora você vai ser meu filho. Não é isso não, irmãos. A gente não assume ninguém, filiação não é pelo grito não, se assume aqui ó, no cuidado. Você começa a andar junto, você começa a caminhar, você começa a investir a sua vida nele, você começa a partilhar o seu coração, você começa a chamar ele para fazer as coisas com você. É no caminho. É disso que ele está falando em 1976. Uma firme amizade foi estabelecida entre ambos. Um laço de fraternidade com a igreja certamente se fortaleceu. Seu objetivo nesses contatos é ajudá-lo a crescer no conhecimento e no amor de Jesus. Olha que expressão ele usa linda, que não é da nossa geração não, mas é bonita demais. O seu pupilo está realmente progredindo. Provavelmente ele vai desejar passar, você desejará passar com ele e com a sua família mais tempo do que aquela pessoa passa a cada semana. É aquilo que os irmãos estão fazendo com quem vocês estão andando. Só que não precisa de uma caixa para fazer isso. Tarefa da semana, ligação. Próximo passo, presente. Dia que você tratar isso desse jeito vai ficar ruim demais, não vai prestar. Só que a gente pega a beleza do discipulado e diz assim, tem que ser assim, tarefa da semana, ora agora, lê a Bíblia, saudade. Não é isso não, irmãos, pelo amor de Deus. Nós estamos falando que esse relacionamento vai se tornando tão natural, que a gente passa a conhecer uns aos outros, que a gente passa a desfrutar da intimidade uns dos outros, que a gente passa a ter um ao outro, não é como um desconhecido. Isso é discipulado. Olha o que a gente estava falando em 1976, nós temos 5 minutos para terminar. E aí olha o que o livro termina dizendo. Vamos ler juntos? Isso é quando, irmãos? Quando, irmãos, é esse livrão aí? Ah, mas esse negócio de PGM, esse negócio Batista nunca teve PGM. Não, irmãos, nós estamos falando disso aqui, ó. Em 1976, nós já estávamos dizendo que era necessário as igrejas se desenvolverem a partir de onde? Das casas. Não existe nada novo debaixo dos céus, irmãos. Agora a pergunta é, por que nós muitas vezes ficamos com tanto medo? Por que nós muitas... Esse livro aqui, irmão, se a gente fosse recortar as frases dele, não dá para recortar, tem que ser o livro inteiro. É por isso que a gente está relançando ele agora. 1976. Eu poderia, no livro que Deus me deu a graça de escrever, De Volta aos Princípios, o primeiro capítulo, eu pego um monte dessas citações e vou fatiando assim. Quem já leu o livro, já viu. Nós temos uma citação da Catarina Smith, do Manual da Escola Bíblica Dominical, que ela diz assim, a igreja que se dá por satisfeito apenas com os seus membros e não tem o desejo de alcançar as multidões, ela perdeu o propósito de Cristo. Manual da Escola Bíblica Dominical, escrito pela nossa irmã Catarina Smith.
A data eu nem sei, porque o bichão é antigo. Irmãos, eu quero terminar só te fazendo uma pergunta. Aonde nós deixamos de fazer? Aonde nós paramos? Qual foi o ponto da jornada em que nós deixamos de fazer aquilo que nós estávamos ensinados a fazer? Processo discipular é muito mais. É necessário as lições, é necessário. É necessário a gente ter esse tempo juntos e de preferência até individualmente. Mas ele não é apenas isso. Liga para ele, pergunta como ele está, marca um encontro com ele e a sua família. Tenha a oportunidade de estar perto dele. Passa para levar ele, que muitas vezes ele não vai dar conta nem de ir. Bota ele dentro do seu carro, leva ele junto com você. Paga a conta. Tem que pagar a conta. Muitas vezes você tem que pagar a conta, irmão. Você acha que aqueles 4 homens que levaram aquele paralítico lá para ver Jesus, eles arrebentaram o telhado daquela casa, aquilo ali ficou barato? Não, alguém teve que arrumar aquele negócio lá. Discipulado é pagar a conta, irmãos. Discipulado é muitas vezes botar o dinheiro no bolso e abençoar o outro. Irmãos, eu tenho visto experiências tão lindas de homens que têm investido em outros homens e muitas vezes colocar dinheiro do próprio bolso para ver se o cara avança. Agora, quanto você está disposto a dar de si mesmo? Nós temos uma escolha, irmãos. Nós queremos ser uma geração de professores? Ok. Nós queremos ser uma geração de tutores? Ok. Mas a Bíblia nos chama para nós sermos uma geração de quê? De quê? Aí eu pergunto, você tem um filho na fé? Se nós fomos chamados para ser uma geração de pais, quais são os seus filhos na fé? Essa pergunta traz crise para nós, irmãos. Sabe por que essa pergunta traz crise para nós? E eu vou dizer, pastores, os nossos filhos na fé não são os filhos do púlpito, não. Eu estou falando é o filho da fé do dia a dia, gerado ali, é no mercado, é no comércio, na andança ali. Porque o do púlpito, esse não pode contar não. Esse aí é o brinde do papai do céu para você, ele já vem. Eu estou falando é aquele do dia a dia. Só que talvez um dos nossos maiores desafios, e eu termino aqui, sabe o que é? É que a gente quer que o povo e que a igreja faça isso, mas muitas vezes nós não fazemos. A gente quer que a igreja ora, mas nós não oramos. A gente quer que a igreja coma a palavra, mas nós não comemos a palavra. Nós queremos que as pessoas tenham paixão por Deus, mas nós não temos paixão por Deus. E aí é uma coisa muito simples. Tudo aquilo que você gosta no seu filho e tudo aquilo que você detesta no seu filho, saiba de uma coisa, é você. Isso é extraordinário na paternidade. Às vezes a gente diz assim, eu não sei com quem esse menino está aprendendo essas coisas. Eu sei, comigo mesmo. É comigo. Só que nós somos a geração do Adão. A geração do Adão diz assim, Senhor, é a mulher que tu me destes. Senhor, eu não sei com quem esse menino está aprendendo essas coisas. Chega domingo, eu sou o primeiro a não ir para a escola bíblica dominical. E eu quero que meu filho seja apaixonado para ir para a escola bíblica. Eu sou o primeiro a chegar em casa e a falar mal do pastor e da igreja. E eu quero que meu filho ame a igreja. Eu sou o primeiro a, quando começa o mês, recebo o salário. Ele nunca me viu pegando um envelope lá na frente e dizer assim, filhinho, eu quero que você vá lá comigo hoje, porque nós vamos devolver ao Senhor parte do que nós temos ganho. Aí depois você quer que ele seja um dizimista, depois você quer que ele seja um discípulo, depois você quer que ele aprenda. Quantas vezes o seu filho já te pegou orando na sala da sua casa? Quantas vezes o seu filho já te pegou lendo a palavra? Quantas vezes o seu filho já te pegou elogiando alguém? Quantas vezes os nossos filhos já nos pegou assim? Aí nós queremos que os nossos filhos sejam apaixonados por Deus, nós queremos que os nossos filhos amem a igreja, nós queremos que os nossos filhos...
Irmãos, essa conta não fecha. O nosso grande desafio é que nós nos tornamos professores. E nós precisamos deixar de ser professores. Para sermos o quê? Para sermos o quê? Eu quero te fazer um desafio hoje. Pode ficar de pé que nós vamos almoçar. Mas o desafio não é almoçar agora não, irmão. Calma aí. Eu queria que você olhasse para a sua mão agora. E você vai ter aí 5 dedos. Eu queria que você imaginasse esse cartãozinho aqui na sua mão. Que é só um cartãozinho. Para cada linha que tem nesse cartãozinho aqui, é um dedo da sua mão. Eu queria que você pedisse agora ao Senhor nomes de futuros filhos que Ele tem para você. Irmãos, eu estou tão feliz com o meu cartãozinho. Eu estou agarrado aqui com o meu cartãozinho, ó. Dos nomes que eu tenho aqui. Irmãos, a minha fé foi grande. Eu botei 9 nomes no meu cartãozinho. E eu tenho pedido a Jesus por essas pessoas. E não é só pedido não, eu estou agarrado, eu estou doido para ser pai, eu estou pertinho. Rapaz, se tem uma coisa que eu quero é ter filhos espirituais. E eu tenho buscado. Agora dos 9, irmãos, 2, glória a Deus, já está conosco na igreja. E eu podia te contar a experiência dos cartões dos outros anos, mas 2 já está conosco. Agora esse 2 que está conosco, a gente está tendo uma pegada forte com eles. E nós estamos orando. Hoje de manhã mesmo eu estava com o Cristian e Irmão Cardoso, que é um casal que a gente está orando. E o rapaz esta semana, ele tomou uma decisão. E aí ele precisava de um emprego. E ele ficou desempregado, ele teve que sair do emprego que estava. E a gente começou a orar. E era quarta-feira, 5 da manhã, a gente está levando ele para a oração. Estávamos orando juntos. E nós vínhamos orando, pedindo ao Senhor. Sexta-feira ele teve uma entrevista. Aí hoje cedo ele mandou a mensagem: pastor, segunda-feira eu começo a trabalhar. Meu irmão, você quer alegria maior do que essa? E nós fizemos festa, já oramos com ele. E eu sei que daqui a pouco ele vai estar orando com alguém, em nome de Jesus, que vai ser usado por ele. Deus vai usar a vida dele. Agora, quais são os nomes que você tem aí, ó? Qual nome você tem aí? Eu queria que você falasse com Jesus agora nessa manhã. Senhor, eu quero um nome para cada dedo da minha mão. Eu quero ser um ganhador de almas. Eu quero ganhar pessoas para o teu reino. Eu quero ser usado na minha geração. Eu quero ser instrumento nas tuas mãos. Eu não quero ser apenas um professor. Eu não quero ser apenas alguém que fale de teoria. Eu não quero ser alguém apenas que dê conceitos. Mas eu quero transmitir verdade. E eu quero que a minha vida transmita vida. Se Jesus está colocando o nome nos seus corações agora, eu queria que você pudesse estar aí, vendo. Ore ao Senhor.